Salve estrategistas! Vamos para a nossa primeira live da maratona O Papel do Assessor. Teremos aí ainda 30 lives para falar sobre os diversos papéis do assessor. Boa noite, pessoal que está entrando agora, estreando comigo essa live sobre o papel do assessor, né? É a 1 de 30, são 30 lives. Era para começar com 7, depois de 7 eu falei, por que não 15, né? Só que o que aconteceu? Quando eu joguei lá esse desafio, veio muita gente. Então eu tive que fechar 30, mas eu ainda tenho mais gente esperando para ver se tem algum encaixe, alguém que de repente desiste e encaixa. Então assim, além das 30 ainda tem fila de espera para fazer parte, para vocês verem como é importante. Então deixa eu dar vou começar oficialmente, né? Porque as lives não vão ficar gravadas aqui, tá? As lives não vão ficar gravadas no perfil. Eu vou disponibilizar depois todas essas lives num pacotão de lives que eu vou oferecer pra vocês, ok? Por isso que elas não vão ficar gravadas, porque eu realmente vou oferecer como um produto mesmo as 30 lives. Porque se você perde uma, você pode assistir todas as outras ali, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Travei! Começamos hoje uma sequência de 30 lives. É a maratona O Papel do Assessor, onde eu trago 30 assessores convidados para falar sobre os diversos papéis do assessor. E na live de hoje, nessa nossa conversa, que vai ter a duração de meia hora, cada live tem a duração, cada conversa tem a duração de meia hora, onde nós vamos falar do papel do assessor de diversas maneiras. E aqui eu quero trazer um pouco sobre os desafios diários do assessor. Como é que vai funcionar as nossas conversas? Elas terão duração de meia hora, onde eu vou fazer 10 perguntas para o assessor convidado. E se você tiver uma pergunta no final da live, no final da nossa conversa, eu vou abrir para perguntas. Então, presta bastante atenção aqui. Eu tô olhando tudo que vocês estão interagindo, só que eu não vou responder as interações para que a live possa se manter ali, né, em 30 minutos. Mas eu tô lendo tudo que vocês estão falando, o pessoal tá dando boa noite, tô vendo todo mundo aqui, certo? Então agora só vou ver se a minha convidada já está aqui para nós iniciarmos. É coisa rápida, meia horinha de aprendizado todos os dias, 30 dias, aí eu garanto que você vai sair dessa maratona muito maior profissionalmente do que você está entrando nela aqui. Deixa eu só ver se a minha convidada já está aqui. Se você tiver, por favor, me sinalize. Hoje nós vamos conversar com a Denise. Com a Denise Cristina, tá? Na parte de assessoria, na parte de assessoria de imprensa. Ela tem uma vasta experiência na parte de gestão de crise também. Tá aqui, acabou de entrar. E agora só vou convidar ela aqui de novo. E ela vai poder, vocês vão poder fazer pergunta no final, tá bom? Então, convidadinha aqui. Entrou, já logo deve estar com a gente. Tô lembrando que são 10 perguntas que eu vou fazer para a convidada. Essas perguntas elas serão respondidas de forma rápida também, para a gente cumprir os 30 minutos que nós temos aqui na nossa conversa. Então, vamos lá, acenei, cadê? Aceitou, aceitou? Já vai entrar aqui. Denise Cristina. Denise vai contar um pouquinho da experiência dela aqui. Estou convidando a Deni. E vamos lá. E aí, assim, ela não está conseguindo participar. Aí, agora acho que vai. Agora vai. Vamos, dona Denise Cristina, aqui falar um pouquinho sobre o papel do assessor. Agora sim! Muito bem, estreando aqui, né, nossa conversa. Deixa eu colocar. Deu? E Apareceu? travei, agora foi. Tá me ouvindo bem?
minha aqui. Um xizinho, o pessoal tá ouvindo bem? Oi, Gi. Oi, oi, oi. Vamos fazer os testes técnicos. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer os testes técnicos aqui. Eu tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Só ver, pessoal, responde para nós. Vocês estão ouvindo bem? Denise deu uma travadinha. Estão me ouvindo bem? Por quê? Porque é importante que vocês entendam, Eu né? Me tirei ouçam aqui do para as Wi-Fi, eu estou perguntas. na Dani deu uma Câmara dos travadinha. Deputados. Aí eu estava usando o Wi-Fi, talvez por isso, mas agora eu tirei, eu acredito que melhorou. Melhorou, melhorou. Gente, é isso. É quem está no campo de batalha. A gente vai conversar com quem está no campo de batalha. O pessoal falou que está travando, já voltou agora, ela tirou, então agora nós vamos, né, fazer essa conversinha. Esses 5 minutos iniciais, eles são importantes para a gente poder fazer esses ajustes aqui. Por quê? Porque nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo e temos que fazer esses ajustinhos. Bem, então vamos lá. Vamos começar só a sinalizar se o pessoal agora tá. Você vai se apresentando e o pessoal vai dizendo se tá. Bom, Gi, Então, primeiramente eu Dani, queria por hoje, favor, né, dar se parabéns apresente. aí a todas as mulheres, né, mulheres especiais, principalmente a que estão na vida pública, não direta e indiretamente, vamos dizer, porque eu sempre digo que você fazer parte, você ser uma mulher da política, não é somente você estar no exercício de um cargo, mas estar por trás, né, atrás dos bastidores. E as mulheres da política são mulheres muito corajosas, assim como todas nós, né? Mas assim, a política exige um pouco mais da gente, então parabéns aí a todas as mulheres. Bom, eu sou a Denise, né? Denise Cristina, eu comecei na política já há muitos anos. Eu comecei fazendo telemarketing, sabe? Ligando, pedindo para votar no candidato. Esse foi o início da minha carreira há mais de 20 anos atrás. E assim, o legal da minha história é porque eu quis isso, eu idealizei, eu sonhei, inclusive com o parlamentar, com as pessoas que eu queria trabalhar. Então eu comecei lá há mais de 20 anos, eu passei por todo o processo que a gente teve aí do offline para o online, né? Aí há 7 anos eu abri a minha própria empresa. Vim para Brasília, atendi durante 7 anos o Progressistas, né? Coloquei aqui toda a parte das redes sociais do partido. Hoje eu estou com o movimento das mulheres progressistas e com atendimento a alguns parlamentares, né? Então, assim, foi um processo mesmo de começar um trabalho, né, ainda na faculdade, depois começar a assessoria de imprensa propriamente dita. Então, quando eu comecei a minha assessoria de imprensa, que foi em 2002, a minha primeira campanha, a minha função era ler jornal, ouvir rádio e assistir TV e fazer um relatório, entregar para os candidatos. Na época era o deputado Ricardo Barros, aí do Paraná, e a deputada Cida Borghetti, candidato a federal e estadual. E eu comecei dessa forma, nessa campanha, né? Eu tinha trabalhado em campanha antes como telemarketing, mas não tinha tido contato com a comunicação de uma campanha. E em 2002 eu tive essa oportunidade. E de lá para cá, né, graças a Deus, foram, vamos dizer, oportunidades em cima de oportunidades, e eu não deixei nenhuma sair, sabe? Aproveitei todas, agarrei todas, né? E hoje amo a parte digital, né? E hoje estou aí trabalhando muito, graças a Deus, com esse know-how para poder atender outros parlamentares também, mas toda essa minha sabedoria, experiência da área da comunicação política vem lá de trás, vem lá de quando eu comecei fazendo telemarketing. Maravilhosa! E atuação em campanha também, não precisa falar os nomes, mas eu sei que você teve atuação em campanha o ano passado. Fala para mim Do quais ano foram os passado eu cargos. participei, Enfim, assim, fala um pouquinho, não precisa direta e falar nome, só indiretamente de 8 falar. campanhas. Assim, só
falando dos estados, mas participei do Paraná, de Roraima, do Piauí, participei também de São Paulo e aqui no Distrito Federal. Maravilha! Dani, então agora que você contou um pouco a tua experiência no campo de batalha, eu que conheço a tua história, eu gostaria de ficar com você aqui o tempo que pudesse durar essa live, porque eu sei que é uma história muito bonita, é uma história que mostra realmente, né, o saber aproveitar a oportunidade. A Denise, ela é uma pessoa muito política, ela é uma pessoa que ela é muito diplomata, sabe? Ela é diplomática, eu acho que essa é a palavra. Então, assim, é uma oportunidade incrível, né? Ter a Denise nos contatos é uma oportunidade incrível, conhecer a Denise, então eu até falo. Depois, vou até deixar o arroba dela aqui, seguir a Denise é, assim, uma aula de fé, uma aula de força e uma aula de marketing político nos bastidores. Deni, pegando o gancho, né, dessa finalização da sua apresentação, eu vou fazer a primeira pergunta, que é, como é que você define, só antes de eu concluir a pergunta, lembrando que eu tenho 10 perguntas e meia hora, 10 perguntas e 19 minutos, então nós temos que responder em 19 minutos. Vamos lá. Como você acredito que seja o elo entre aquilo que o parlamentar faz, política, a ação do parlamentar e a divulgação junto aos meios de comunicação, seja aos meios tradicionais, né, jornal, revista, TV, seja na rede social. Então, o assessor de imprensa, ele é o elo entre esse e esse. Né? Esse aqui acontece, ok, aconteceu, mas tá no papel do assessor de imprensa fazer que isso que aconteceu chegue de maneira estratégica e com bom alcance, vamos dizer assim, com alto alcance, aos meios que precisa. Né? Então, essa é a principal função do assessor, fazer estratégia de comunicação para fazer chegar a ação do parlamentar. Maravilha, rápida. Dani, dá um exemplo para mim sobre isso que você me falou. Pega uma situação, vamos imaginar uma situação, vamos me colocar como exemplo, tá? Então, você imagina uma situação que aconteceu e aí você dá um exemplo o parlamentar conquistou um recurso grandioso para o município, né? Então, e a gente costuma dizer que as questões da rede social, principalmente, Gi, elas são iguais para qualquer produto, e o político ele é um produto também. Então, por exemplo, o parlamentar levou lá, vamos dizer, R$1 milhão para compra de equipamentos para um hospital. Ok, isso vai chegar direto na população, beneficia diretamente a população os equipamentos que serão usados. Porém, se a pessoa chegar lá para usar esse equipamento, ninguém vai falar, ó, foi o deputado tal que trouxe esse equipamento para você. Isso não vai acontecer. Então, o que o papel do assessor de imprensa precisa fazer? Ele precisa pegar essa informação desse R$1 milhão e transformar isso em conteúdo para as diversas ferramentas que nós temos hoje. Como eu falei, tanto na mídia tradicional como nas redes sociais. E de maneira estratégica, né? Porque a forma de você comunicar para um jornal, através de um release, através de um pedido, uma solicitação de entrevista é uma, e a forma de você comunicar para as redes sociais é outra. Né? Você vai criar ali sua estratégia, deputado, senador, vamos na frente do hospital, vamos fazer um vídeo selfie, vamos explicar como que esse recurso saiu. Aí vai depender muito da maestria, da expertise de cada assessor para fazer essa divulgação. Maravilha. Dani, estão reclamando que o áudio está com ruído. Está com bastante ruído. Uhum. O pessoal está falando do áudio. Então tá jóia. Enquanto isso, eu segura aqui, né? Segura a marimba aqui. Então, o que ela disse, né? Vou dar uma resumida da questão de você saber como colocar.
vamos supor, não adianta o político gravar um vídeo de 10 minutos falando sobre essa destinação para colocar ali nas redes sociais. Hoje o que as pessoas querem é conteúdo curto. Então, estou falando dos formatos, né, Dani? Então, o que eu vou colocar? Não vou colocar ali um vídeo de 10 minutos falando de todo o processo, não sei o quê. Vou colocar o que as pessoas querem. Posso colocar mais de uma vez. A repetição também é importante. Então, o que eu vejo é assim, saiu a notícia, você dá um boom de repetição em diversos lugares, vários pontos de contato. Mas é muito importante você também trazer em outros momentos essa mesma conquista. Não é conquistou uma vez, cacarejou, botou o ovo, cacarejou e acabou. Não, tem que cacarejar outras vezes essa mesma conquista. Dani, seguindo aqui, eu quero saber de você quais são os principais desafios enfrentados pelos assessores de comunicação no dia a dia. Acredito que o nosso maior desafio, principalmente para nós mulheres, né, que nós chegamos em casa e nós temos os diversos papéis, é que o assessor de imprensa ele não desliga nunca. 7 dias por semana, principalmente depois da nossa era digital. Você vivia o papel do assessor numa era de uma comunicação offline, vamos dizer assim, você tinha ali o seu processo de ir numa cidade, de colocar no site, de enviar para a imprensa, de fazer o release e tal, e acabou. Hoje em dia, não. Hoje em dia, qualquer coisa, os acontecimentos são rápidos e pode acontecer a qualquer hora. No papel de assessor de imprensa, você não quer que o seu assessor, que o seu assessorado precise de você e não consiga falar contigo. Isso faz com que nós a gente fica dependente do nosso celular o tempo todo. Eu sou uma pessoa totalmente dependente. Hoje eu costumo dizer que eu só não estou trabalhando na hora que eu estou tomando banho, porque não tem jeito de tomar banho com o celular na mão, né? Então, esse eu acho que é um grande desafio, de ter essa consciência, né, de que o nosso trabalho ele não tem muita hora para acontecer. Vivemos gerenciamentos de crises, enfim, muitas coisas podem acontecer. E também, tem a própria questão dos relacionamentos, né, dentro dos gabinetes, os relacionamentos com o próprio assessorado, às vezes, né, pode ter algo que a gente precisa se adaptar, melhorar, né? Eu converso hoje com muitas experiências que eu tive aqui de atender partido, eu tive muito contato com muitos assessores, né? E as dores do assessor de imprensa são muito parecidas, né? Às vezes, como que eu converso? Às vezes eu lembro quando eu comecei, eu tinha muito receio. Né? Então, esses são os nossos maiores desafios ali que, né, eu sempre falo que a rede social, principalmente, ela é um vulcão pronto para entrar em erupção, principalmente a gente que atende mais de um parlamentar. Por quê? Pode acontecer de você estar ali, postar o conteúdo de um parlamentar em outro. Comigo, eu tive essa triste experiência de um dia estar na frente de um parlamentar e postar um conteúdo de outro parlamentar, e na hora ele pegar o celular e falar: invadiram o meu Facebook. E eu, porque você está fazendo uma coisa de um com a cabeça em outro, né? Então, isso é um desafio. Eu já ouvi diversas histórias sobre isso, de assessor estar numa balada, estar em alguma coisa pessoal, errou o Instagram, postou no do parlamentar. Né? Então, assim, a gente tem que estar muito atencioso. Eu tô aqui me escondendo. Por quê? Porque já aconteceu, só que foi tudo tão rápido, foi tão na hora, que ali na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu já... E assim, a cliente, ela era do Progressistas, e a minha outra cliente era do PCdoB. Era do PCdoB. Então, eu postei ali um conteúdo, e era um conteúdo de uma data muito específica, né? E enfim, acabou acontecendo. Só que foi tudo tão rápido ali, que eu falei, deu aquele gelo, só deu um tempo, e aí acabou nem subindo. Então, acontece. Quem falar que isso não acontece é porque ainda
não aconteceu, mas vai acontecer com você. Então, assim, o que você me traz de desafios é essa hiperconexão. E essa hiperconexão é uma hiperconexão que pode te adoecer. Então, assim, começar a entender como é que você pode fazer em alguns momentos, mesmo que sejam poucos, né? Mesmo que seja na hora do banho, para você realmente desconectar um pouquinho. Então, é importante saber proteger um pouco a tua saúde mental. Tem muito em relação à saúde mental. Outra coisa são as habilidades sociais, né? A produção de conteúdo em si, ela é desafiadora, mas existem outras coisas que permeiam o papel do assessor que acabam, às vezes, sendo ainda mais desafiadoras, como as relações interpessoais. Então, o assessor ele precisa desenvolver uma habilidade social, uma habilidade interpessoal, para ele conseguir atingir os seus objetivos. Ou seja, o assessor ele precisa saber modular ali o seu comportamento, a sua fala, o seu discurso, para poder conseguir porque a questão desenvolver o vamos seu dizer que trabalho. são coisas técnicas, né? Que a gente tem que buscar conhecimento para superar os desafios da produção de conteúdo. Enfim, eu acredito que essas outras questões que eu pontuei são desafios ainda maiores. Maravilha. Dani, vamos lá. Tá. Como é que o assessor... E assim, eu vou fazer essa pergunta para você. Eu estou na 3 e eu vou correr. A gente não pode estender porque olha, já são 8h20. Vai ser um desafio para mim também. Vai ser um grande desafio. Eu tenho 9 minutos para fazer ainda um monte de perguntas. Mas vamos lá. Eu sei que você participou de um processo de muitas mudanças constantes na arena política. Você estava no olho do furacão. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas você estava no olho do furacão de uma grande mudança na arena política. E aí eu te trago essa pergunta. Como é que o assessor pode lidar com as constantes mudanças na arena política? Essa simples frase responde tudo. É a arte de se adaptar. Foi um grande aprendizado que eu tive aí com o meu assessorado. Exatamente. A arte de se adaptar. E bora adaptar, né? Bora adaptar. Eu lembro que a Dani, eu vou contar o caos, mas não vou contar o fato, tá? Eu lembro que nós estávamos, porque nós somos amigas de viajar juntas e tudo mais. E eu tinha levado ela para o Rio de Janeiro, porque ela estava extremamente assim no olho do furacão. Eu falei, eu vou te tirar um final de semana, nós vamos turistar no Rio de Janeiro. E aí eu levei ela. Só que aí aconteceu mais uma crise, grande crise, e nós estávamos lá. Eu lembro que eu estava com ela dentro do Uber e, meu Deus, eu olhava para essa mulher e eu falava, meu Deus, como é que ela consegue gerenciar tudo isso? Assim, o Brasil inteiro, em relação à imprensa, estava atrás dela. E ela, muito tranquila, muito tranquila. Então, eu entendi muito bem o que ela diz, né? A arte de se adaptar. Denis, seguindo aqui. Eu quero saber, já que a gente está falando de gestão de crise, né? Contei o caos para poder emendar nessa pergunta. Qual que é a importância da assessoria de comunicação na essencial? Eu realmente tive uma gestão de crise muito grande, né, durante esse processo de atendimento. E eu posso te dizer que foi essa gestão de crise que trouxe para mim a maior experiência da minha vida, falando. Porque eu precisei me adaptar àquele momento que durou 4 meses, dedicar, e o trabalho era meu, eu tinha que fazer. O aprendizado que eu tive, principalmente no relacionamento com a imprensa nacional, foi incrível, foi algo que depois eu acabei escrevendo um artigo sobre isso, né? Só que assim, a pessoa, o assessor, quando ele está no gerenciamento de crise, ele tem que saber trabalhar com muita pressão, constante pressão. Desde a hora que você vai dormir, você dorme pouco numa gestão de crise muito grande, mas a experiência é fantástica. E aí ele traz aprendizado, não tem nem como você aprender a gerenciar uma crise. Lógico, existem técnicas,
tal, né? Mas, assim, você só vive mesmo ali, você só tem a experiência vivenciando uma gestão de crise muito grande na política. No olho do furacão. É ali, estando no campo de batalha. A coisa vai acontecendo. Mas você trouxe uma coisa muito importante, né? Alguém falou que a imagem está congelada. Na verdade, fui eu que parei aqui prestando atenção em você. Então, parecia que eu estava congelada, mas não estava. Eu estava só prestando atenção. Então, quando vocês acharem que eu congelei, é porque eu estou parada prestando atenção. A Denise, ela é uma mulher encantadora. Quando ela fala, você precisa de ver a força dessa mulher no palco. Todo mundo para ouvir. Mas vamos lá. Dani, uma coisa que você falou, que eu achei bastante importante na questão do papel do assessor em gestão de crise, é você assumir a responsabilidade. Você falar, esse papel é meu, eu tenho que fazer. E a partir daí você vai usar todo o seu arcabouço teórico, você vai usar toda a sua experiência para poder fazer essa gestão de crise. Seguindo aqui, eu quero saber qual que Não, vou pular aqui. Como é que a assessoria de imprensa pode ajudar o político a construir uma imagem positiva? Que o político tem de mais positivo. Isso você encontra nos bastidores, né? Você precisa prestar muito atenção no que o seu assessorado fala atrás das câmeras, quando ele não está, vamos dizer, falando para ninguém. Ele está simplesmente falando para você. É dali que você tira a essência do seu assessorado e é dali que você vai tirar o seu melhor conteúdo para transformar esse conteúdo numa questão muito positiva. Lidei dessa forma. Aquilo que está fora dos holofotes, vamos dizer assim. Né? Então, assim, é prestando atenção, é vivendo o seu dia a dia ali, pegando o que ele tem de melhor, esse melhor na hora de você fazer uma matéria, de você escrever uma legenda, de você criar um conteúdo. Maravilha! E assim, quando ela fala dos bastidores, isso se estende também para o digital, nas conversas do WhatsApp que você tem com o político, nos áudios que ele te envia. Então, o bom assessor é aquele que estuda a essência do político nos bastidores. Por quê? Porque aí você começa a ter a expertise de saber, de acertar o tom de voz, de saber como é que ele responde. E às vezes são pequenas coisas. Eu tinha um cliente que ele falava, oh! E aí ele iniciava a fala dele. Então a gente respondia justamente com isso, sabe? Então, e assim, ele falava via áudio às vezes, sabe? Não era para mim que ele falava. Então, o bom assessor é aquele que entende isso e começa a tentar reproduzir toda essa essência no formato da criação de conteúdo. Quero saber de você, vamos falar um pouquinho de campanha política. Qual que é a melhor maneira de lidar com a mídia e com as redes sociais? Aí também a questão ali do seu dia a dia, porque às vezes você faz um planejamento. Todos os cursos que eu já participei na minha vida sobre campanha, falado muito sobre planejamento. Ok, é ótimo, a gente realmente tem que planejar, não que eu seja contra isso, de forma alguma. Mas o que acontece dentro de uma campanha política é que muitas vezes o seu planejamento não acontece. Porque coisas, né, um turbilhão de coisas que pode acontecer ali durante o seu processo eleitoral, inclusive gerenciamento de crise, que cai por terra o seu planejamento. Né? Mas assim como em todo outro processo de atendimento e de trabalho, durante a campanha é como se você estivesse no gerenciamento de crise o tempo todo, mas daí no caso ali são pequenos gerenciamentos no dia a dia. Um deles, vamos dizer assim, que eu acho que a maioria das pessoas vão se identificar, é que numa campanha política todo mundo vira PhD em comunicação. Todo mundo tem uma história, todo mundo quer falar, não, naquele programa ontem vocês tinham que ter falado disso, não, o parlamentar tem que falar disso, e isso às vezes estressa, né, nós comunicadores por conta do nosso planejamento. Né? A questão das pessoas irem falar direto com o parlamentar te manda aquela mensagem, né? Então, assim, o papel, vamos dizer, estratégico, é importantíssimo, você precisa ter estratégia e saber fazer campanha, porque campanha tem, vamos dizer ali, os seus brilhos, né? Coisas que a
a gente precisa executar durante uma campanha, e o nosso gerenciamento de crise ali, que é diário, e essa questão aí do planejamento de, às vezes, a gente ter que saber lidar com ele. Dani, agora que a gente falou em campanha, eu quero saber qual que é o papel do marketing político na assessoria de comunicação política fora de campanha. Eu acho assim, o papel do marketing político, ele acontece desde sempre, né? Não foi o digital que trouxe o marketing político. O que aconteceu é que depois do digital fomentou o papel do marqueteiro, vamos dizer assim, mas ele sempre aconteceu. Então, o que acontece? O marketing é realmente aquela pessoa que ela não está diretamente ligada com os problemas da campanha. Ela está ali para pensar, para te dar um norte. Quando eu sempre falo, eu não estou no papel de marqueteira política, eu estou no papel de executora. Eu amo o marqueteiro. Ele tem um conhecimento, consultor, que às vezes eu, por conta até da minha correria diária, eu não sou aquela pessoa que lê 5, 6 livros no mês e tal, né? E o marqueteiro político, ele vem com esse conhecimento, vamos dizer assim, mais técnico, assim, mais teórico. E nós, que estamos ali na lida mesmo, que somos os construtores, eu costumo dizer que eu sou uma pedreira, porque eu gosto de fazer, eu gosto de executar, né? Então, você ter essa conversa entre aquilo que é da experiência teórica e a experiência do dia a dia é o par perfeito, é o casamento perfeito para um político dar certo. Dani, quero saber como é que a assessoria de comunicação, já que a gente está falando em marketing, pode ajudar a promover eu acho que a gente volta naquela questão dos bastidores, entendeu? Que é buscando realmente a essência do seu assessorado, buscando aquilo que ele acredita, né? Buscando palavras que ele usa, que são essenciais, é buscando o humano. Aí a gente sai um pouco da parte técnica e entra na parte de buscar o humano. Eu sempre gostei muito disso. Como que eu vejo a humanidade no meu assessorado? Então, eu acho que isso ajuda muito na hora da gente fazer com que esse personagem seja visto positivamente pelo seu eleitorado e pela sociedade de um modo geral, né? Porque, assim, os políticos, eles são... Bom, eu político que trabalha muito. Eu sempre tive, graças a Deus, essa expertise de trabalhar com pessoas que realmente trazem resultados para a sua base. Isso é perfeito para a gente, é maravilhoso. Maravilha, Dani. Eu acho que a gente está cumprindo bem o papel de maratona, né? O pessoal está falando, é justamente isso. A maratona é a pergunta e já a resposta. Eu tenho meia hora para fazer 10 perguntas aqui. Então, estamos cumprindo bem esse papel. Tenho mais 2 perguntinhas para você, Dani. Eu quero saber quais são as habilidades essenciais que um assessor de comunicação precisa ter. Quais são as habilidades? Tem gente que não está ouvindo, só um pouquinho. Tem gente que não está conseguindo escutar. Eu quero saber, assim, quem vocês não estão conseguindo? A Dani? Ou vocês não estão conseguindo ouvir as perguntas? Quero saber só para eu entender aqui, de que só dar uma pausinha aqui. Só, por favor, me falem antes, né, das 2 perguntas. A Cléia está falando que não está conseguindo escutar. Não está conseguindo escutar toda a live. Nós duas, a Dani e eu, por favor, sinalizem aqui para a gente poder entregar o melhor. Tá ruim o som de quem? Quero saber de quem, tá? Da Dani. Tá ruim o som da Dani. Tá ouvindo bem? Vamos lá, gente. Tá, porque assim, eu tô ouvindo, enquanto ela fala, para mim tá muito boa. Eu tô no fone aqui, tá muito 4G aqui. É seu, Dani. Eu acho que eu posso até tentar voltar eu vou pro Wi-Fi, mas também não sei, acho que não vai ajudar, né? Pena. Não, eu acho que não. Para mim tá bom, não tá falhando. Então, pode ser que parte da live áudio pode ser que para mim, depois que eu salvar aqui, ele esteja ok.
Essa primeira eu vou deixar disponível para vocês, então, tá? Porque provavelmente não vai ficar falhando. Daí eu deixo para o pessoal ouvir de novo. Vamos finalizar aqui, vamos tentar essas duas É a últimas. internet, E aí infelizmente. a voz está falhando e o áudio está atrasado. Então, mas dá para entender. A Mitty está dizendo que dá para entender. Então vamos lá, gente. Ela tá. Onde é que você tá? Só volta e fala onde é que Eu? você tá e por que pode estar dando esse Eu tô conflito aí. na Onde é que você tá Câmara dos agora? Deputados aqui em Brasília. Uhum. Então, tá? Só para vocês saberem, vamos dar um descontinho aí, porque pode ser aí sinal, enfim, tudo mais. Vamos lá, Dani, eu quero saber as habilidades essenciais do Técnica, assessor a de gente tem que comunicação. dominar a técnica da comunicação de um modo geral, né? O político é um produto que a gente precisa vender bem, né? Então, a técnica é essencial, buscar conhecimento. Hoje existem diversos no mercado. Você, Gi, é uma produtora de conteúdo excepcional, que traz conteúdos para a gente diário. E isso é maravilhoso para nós que trabalhamos com isso, né? Então, essa é a parte, vamos dizer, da técnica. E a outra parte é a parte do relacionamento mesmo. E uma coisa eu falo devido à minha experiência mesmo, de que somente a sua experiência vai te levar à autoridade. Essa autoridade no quê? E você saber o que você está fazendo, entender a sua ideia, né? Então, são realmente as habilidades que a experiência nos traz muito, mas o que a gente pode fazer, quem está começando aí? É buscar realmente conhecimento, é ter um bom diálogo com o seu assessorado, sabe? Colocar realmente as suas dúvidas, aquilo que você pode não estar gostando ali na lida com o assessorado, não é fácil, é sempre o melhor caminho para qualquer tipo de relacionamento, e quando você está no papel de assessor, você tem um relacionamento de trabalho com os seus assessorados, né? Aí, seja ele em qual cargo for. Maravilha. Então, assim, habilidade de escuta, tá? Escuta, não só a escuta social, não somente a escuta nas redes sociais, não somente a escuta das bases eleitorais, dos eleitores, enfim. É a escuta do político também. E é aquela escuta social, não é o que ele te fala, não é só os ditos, é também os não ditos. Os não ditos, eu acredito assim, eu acho que a maior habilidade de um assessor é justamente essa, é ouvir os não ditos. Ouvir os não ditos. Quando você começa a pegar os não ditos, você começa a ser um assessor pró. Você começa a ter um diferencial que os outros não têm. Porque ouvir o que todo mundo fala, todo mundo ouve. Agora, você ouvir aquilo que pode extrair a essência do político para gerar confiança, para gerar uma estratégia de marketing, para trabalhar para que o político tenha uma maior conexão com o seu público, eu acho que esse é o grande diferencial. Dani, quero te fazer a última pergunta. Eu quero saber de você como é que você vê o futuro da assessoria de comunicação política. Eu amo falar para quem ainda está na faculdade, porque às vezes o profissional, o estudante, né, de jornalismo, aí, de publicidade e propaganda, ele ainda não consegue ver a política como um mercado de trabalho para ele. E eu acredito, às vezes, né, eu dou palestra em turmas de jornalismo, principalmente, e eu falo muito isso. Comecem a enxergar a política como um amplo mercado de trabalho, né? Porque daí é só a gente fazer as contas aí. Só que nessa casa nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, e aí vai, presidente da República, vice-ministros e os prefeitos e vereadores. Então, nós temos um amplo mercado de trabalho, cada vez mais capacitado, né? Como falo novamente, pessoas como você, pessoas que com a experiência vai também dando mentoria para as pessoas que estão começando, faz com que nós tenhamos cada vez mais assessores de imprensa capacitados para aquilo que fazem, aí grandes agências também de atendimento a parlamentares. Então, eu vejo isso, assim, um crescimento, um boom de mercado de trabalho que o profissional que está começando ou que ainda está estudando precisa enxergar. Então, em suma, resumindo, existem grandes possibilidades, mas o sarrafo está cada vez mais elevado.
Então, sim, existe oportunidade, mas você tem que saber que quanto mais elevado o sarrafo do mercado, mais você tem que se qualificar. Então, buscar conhecimento, buscar qualificação vai ser o grande diferencial. Dani, para finalizar, gostaria que você deixasse as suas palavras finais, que já estouramos 5 minutos aí da nossa meia hora de maratona. Lembrando que, deixa eu só fazer os jabás aqui, peraí. Jabá número 1. Hoje eu disponibilizei um checklist de mulheres no poder, tá? Então, tá nos meus stories, tá nos meus destaques. Mulher, o que que tem nesse checklist? É um checklist gratuito. Esse é um checklist do lançamento do nosso curso de posicionamento feminino. Então, deixa eu mostrar aqui. Ele tem um guia de estudos do que a mulher precisa estudar para fortalecer o seu posicionamento na política. Então, aqui eu ensino bem direitinho como é que faz. Então, o que você vai fazer? Você vai ler e vai marcar um X daquilo que você já sabe e vai deixar em branco ou marcar em vermelho aquilo que você não sabe, tá? E aí, o que você vai fazer? Depois, você vai delimitar as suas prioridades de estudo. Vamos supor que eu preciso trabalhar mais a minha parte de gerenciamento de conflito e negociação política. Então, eu mostro aqui o que você tem que estudar. E aí depois você vai definir a sua prioridade e depois você vai definir data. Ou seja, é um plano de estudo mesmo daquilo que você precisa saber para posicionamento político. Inclusive, teve bastante homem que baixou, eu fiquei até surpresa, né? Por quê? Porque é um checklist de posicionamento, na verdade. Ele é a prévia do nosso curso de posicionamento para mulheres. É isso. Dani, então antes de encerrar, né? Deixa para mim aí, acima de tudo um isso, review de tudo que nós tudo falamos. que nós falamos, eu costumo dizer, Gi, que nenhuma capacidade técnica supera valores, supera aquilo que você acredita. Eu sou uma pessoa que eu cheguei aonde eu cheguei, realmente você já disse isso, com muita fé e com muito amor pelo que eu faço. E isso foi essencial para eu superar os desafios, né, para eu buscar conhecimento, para eu ter força, coragem, né, todos os dias levantar e dizer eu faço aquilo que eu amo. É fácil, né, isso para todas as áreas, mas eu acredito assim, você primeiro tem que gostar de política, segundo, você tem que ter um bom relacionamento, acreditar em quem você trabalha. É impossível você trabalhar para pessoas que você não acredita. Né? Então, eu deixo aí toda essa questão, vamos dizer assim, de descanso. Cada pessoa tem a sua maneira de buscar, eu busco na minha oração, em Deus que eu acredito grandemente, peço força todos os dias, sabedoria para lidar, e aquilo, amando o que você faz, é uma grande receita do seu sucesso. Dani, deixa para mim o seu arroba e eu quero saber se as pessoas que tiverem dúvidas e quiserem te fazer pergunta, como é que elas podem te fazer pergunta, enfim, como é que elas podem entrar em contato com você? Hoje eu deixa para mim aí. Agora é hora de você tá fazer o seu jabá. Tá? Justamente para falar como que você lida desse início, porque eu passei por todos esse processo, né? Eu comecei muito jovem, então eu lidei com os meus medos, com os meus desafios, né? Tive coragem, nunca desisti. Então eu falo muito sobre isso nessa mentoria. Então quem quiser me siga aí no Instagram, é denise.silva16. Não, denise.cristina, desculpa. denise.cristina16. Me siga no Instagram, pode perguntar à vontade, que eu vou estar respondendo, porque eu acredito que essa é a nossa missão aqui na Terra, não ficar com o conhecimento para a gente, e sim ajudar outras pessoas também a crescerem. Isso faz parte de um universo muito mais feliz. Tene, muito obrigada. Pessoal, assim, primeira live de 30, temos mais 29 assessores para trazer para vocês. Quero agradecer o pessoal que estava aqui comigo, mesmo a gente tendo ali umas intercorrências da primeira live. Confesso que eu estava ansiosa, Dani estava ansiosa também para estrear essa maratona de live. É uma coisa que eu nunca fiz. Então, assim, eu conto muito com a empatia de vocês, com o carinho de vocês, porque estar aqui 30 dias diretão, né, marcando aqui todos os dias às 8 horas, segunda a sexta,
Eu sei que não vai ser fácil, mas eu encaro esse desafio para trazer conhecimento para vocês. Então, Dani, muito obrigada por estrear. Um feliz Dia das Mulheres, hoje, dia 8. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. E se tiverem dúvida, pessoal que quiser printar, marcar a gente nos stories, a gente vai gostar bastante, bastante, bastante. E se tiverem pergunta também, estamos aqui para ouvir vocês. Pessoal, muito obrigada.